Olá, internautas do blog da Agência de Notícias do Centro Universitário Vale do Ipojuca, Unifavip-Devrai. Eu sou Mavian Barbosa. E eu, Heloísa Ferreira. Começa agora mais uma edição do Agência na Rede. Rádio Unifavip, a informação com prioridade. Nessa edição vamos falar sobre eleições. Vamos saber mais informações sobre os votos, os candidatos e como ficar por dentro da tecnologia nas campanhas eleitorais. Vamos debater sobre a consciência do voto e, na entrevista, conversar com o professor Marconi Aurélio. Rádio Unifavip, a informação com prioridade. Esse ano serão realizadas eleições para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. 11 candidatos concorrem à presidência da República, 6 ao governo de Pernambuco e 5 ao Senado. Repórter Unifavip, deixando você informado. Em termos constitucionais, no Brasil, a cidadania é adquirida com o poder do voto. Neste ano, mais de 10 milhões de jovens com idades entre 16 e 20 anos irão exercer a cidadania pela primeira vez. O caruaruense Renato Alexandro, de 16 anos, faz parte deste número de jovens que acreditam que podem fazer toda a diferença nas urnas. A importância do meu primeiro voto ela é muito grande, porque eu acredito realmente que pode mudar o Brasil, porque a gente é estudante, a gente sabe que a gente passa hoje, dia a dia, nas escolas, a gente como é mais jovem, a gente sabe que passa nos hospitais, assiste televisão e a gente sabe que também pode melhorar isso tudo. Votar é vivenciar uma democracia representativa, onde os eleitores escolhem quem são os seus representantes no governo. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral estima que 30% dos jovens, em relação ao ano de 2010, não irão participar dessas eleições. Uma das causas apontadas é que os jovens não se identificam com o atual sistema político, o contrário de muitos, que enxergam nas dificuldades que o país vem vivenciando um incentivo a mais para participar das eleições, como é o caso do jovem Bruno Marcelo, de 16 anos. Está na hora da gente, jovem, fazer a diferença e não esperar só pelos adultos. Porque o futuro a gente faz agora e se a gente for esperar pelos outros, a gente não vai cumprir a nossa responsabilidade. Então, se a gente quer que nosso Brasil melhore, então a gente mesmo tem que fazer a nossa parte. É muito importante para poder mudar a educação e segurança e saúde, que está muito precária, que a gente, nesse voto opcional, a gente vá lá e faça a nossa parte. Já os mais experientes fazem questão de participar deste momento, qual foi conquistado com tanto vigor. Helenilda Alexandre fala orgulhosa do direito adquirido. A importância de votar é que no tempo da ditadura nós não tínhamos liberdade de nada, nem de expressão, nem de vocação. Se a pessoa agisse acima da vontade deles, era presa, eram exilados, eram mortos. E com essa conquista da democracia, mudou o país, mas precisa avançar, precisa mudar mais. Porque muitas vezes as pessoas votam inconscientes, muitas pessoas são ignorantes políticos. Porque votam porque é bonito, porque ganharam alguma coisa em troca. Infelizmente, existem os candidatos que ainda exercem essa forma de conseguir votos. Quem vota pela primeira vez não somente participa dessa escolha, mas exerce e faz parte dessa democracia. Com o título em mãos, vamos ajudar a pôr em prática as transformações em nosso país. Somos jovens e confirmamos nosso voto. Com informações de Wilker Medeiros para o Agência na Rede. Repórter Unifavip, deixando você informado. Daqui a pouco, na entrevista, nós conversaremos com o doutor e mestre Marconi Aurélio, que é professor do Unifavip-Devrai. E para saber mais sobre como fazer uma boa escolha na hora das eleições, nós vamos escutar a matéria da nossa companheira Ayali Thaisa. Repórter Unifavip, deixando você informado. Estamos falando de eleição e para votar em um candidato é necessário conhecê-lo bem. Em conversa com a especialista política Clarissa Carvalho, ela explica sobre uma possibilidade de saber informações sobre o candidato, que é através da ficha limpa. A lei da ficha limpa ela é, sem dúvida, um mecanismo para moralizar a política brasileira. Ela vem no sentido de aumentar os requisitos e o rigor para as pessoas que desejam disputar ou ocupar
uma função pública. Vemos aí a importância de conhecer a ficha limpa de cada político. A eleitora Albanita de Cássia fala como faz para conhecer melhor os candidatos de sua preferência. Bem, eu procuro saber a conduta do candidato, né, a trajetória política, porque penso que da mesma forma que ele age com as pessoas que são próximas, né, a conduta da pessoa dele também vai fazer com que ele haja da mesma forma com o povo, né, com o eleitorado, com a população em geral. Ayali Guimarães para o Agência na Rede. Repórter Unifavip. Cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Araguaiaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Repórter Unifavip, deixando você informado. Em um país democrático como o Brasil, as eleições são de fundamental importância. Escolher um péssimo governante pode representar uma queda de qualidade de vida e muitas outras consequências. O cientista político Arnaldo Dantas fala um pouco sobre a importância do voto para o país. A eleição no Brasil e no mundo é definida dos princípios democráticos. É necessário que todos saibam votar em quem votar e em quem votar. Não existe democracia sem partidos políticos. Os partidos políticos é quem tem, na democracia participativa, é quem tem a mensagem, tem um programa para a sociedade. Apesar do voto no Brasil ser obrigatório, o eleitor é livre para escolher o seu candidato ou não, votando em branco ou nulo. E é importante que se saibam as diferenças entre eles. O voto em branco, de acordo com o TSE, é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Já o voto nulo, o TSE considera aquele em que o eleitor manifesta sua vontade de anular o voto, digitando na urna um número inexistente. A história do voto branco, o voto nulo, então não se abster de votar, é uma forma também, direta ou indiretamente, de mostrar duas partes.
O povo está extremamente repudia esse modelo eleitoral e político que se coloca na sociedade, ou o povo está totalmente alienado do processo eleitoral. Já no que diz respeito às eleições proporcionais utilizadas para os cargos de deputado federal, estadual e vereador, a situação muda e os votos nulos e brancos passam a interferir no resultado das eleições. Deste modo, quanto maior for a quantidade de votos nulos e brancos, menor será o quociente eleitoral e mais fácil será para o candidato conquistar a vaga. Fernando Oliveira para o Agência na Rede. Vamos conversar com o doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal e professor desde 2004 do Unifavip, Marconi Aurélio. Professor, seja bem-vindo à Agência na Rede. Obrigado, Mavião. Obrigado, Heloísa. É um prazer estar aqui na Agência na Rede da Rádio Unifavip. Professor, levando em consideração todo esse cenário político que o Brasil vive hoje, os protestos do ano passado, 2 mulheres concorrendo à presidência, o que a gente pode esperar das eleições de 2014? As eleições de 2014 elas são muito importantes, não é? Porque definem o cenário de governo dos estados e da União. Então, inicialmente esse pleito ele começou um pouco morno, né? Porque tinha uma certa zona de acomodação do principal candidato à reeleição, no caso a Dilma, e também tinha um cenário em que nós teríamos Eduardo Campos com menos intenção de voto e o Aécio Neves como principal candidato da oposição. Eduardo se apresentando como terceira via no âmbito nacional. Acontece que houve o falecimento do Eduardo e mudou drasticamente o cenário da eleição desse ano, com a entrada, no caso da cabeça de chapa da sua vice, então Marina Silva, e praticamente o que as pesquisas eleitorais mostram hoje, há um mês das eleições, é um cenário totalmente diferente, inclusive com a perspectiva de Marina vir a ganhar no segundo turno contra a presidente da República, que seria um feito inusitado desde a reeleição, do surgimento da reeleição no Brasil, exatamente pelo fato de que quem se candidatou sendo presidente sempre se reelegeu. Um outro caso que também traz uma curiosidade para essa eleição é o fato de os 2 principais postulantes ao cargo majoritário serem do sexo feminino. Isso talvez há 10 anos ninguém imaginasse que fosse acontecer no Brasil. Mas existe ainda uma outra questão que talvez seja importante, tão importante talvez como quando Lula se tornou presidente do Brasil em 2002, que é o fato de que se naquela época Lula tinha sido efetivamente um dos principais políticos oriundos da classe trabalhadora para se tornar líder de um país, agora ventila-se a possibilidade de efetivamente uma pessoa oriunda vamos dizer assim, do movimento pela sustentabilidade ambiental, um ambientalista, via se tornar presidente de um país do porte do Brasil. Então isso também é uma outra característica interessante do atual pleito. As eleições desse ano, portanto, elas prometem nas últimas semanas, né, de campanha, muita coisa nova para discutir o que o Brasil quer ser nos próximos 4 anos. A morte de Eduardo com certeza influenciou na questão presidencial, mas em relação às eleições ao governo de Pernambuco, o que a morte e a saída de Eduardo Campos também influenciaram nessas eleições para o estado? Bom, aí basicamente nós temos 2 tipos de influência, né? Uma que num primeiro momento poderia ter prejudicado a campanha do Paulo Câmara, que é seu escolhido, né, para disputar a eleição, e que porque ele seria o principal cabo eleitoral do Paulo Câmara. Na verdade, tem um outro movimento também com o falecimento dele, que é a sensibilização da população com relação o fato de Eduardo ter morrido e a visibilidade que isso teve na mídia nacional. A questão é que as pesquisas mais recentes mostram que os principais cabos eleitorais em Pernambuco seriam Lula e Eduardo Campos. Eduardo Campos falecido, nós temos inclusive no dia de hoje uma agenda do ex-presidente Lula aqui em Pernambuco, tanto em Petrolina como no Recife, e nós não sabemos de fato qual será o impacto, qual será o apelo e o impacto que essa presença mais incisiva de Lula na campanha do estado terá. Então é provável que Lula, apoiando Armando Monteiro, se realmente se mostrar verdadeiro o dado das pesquisas, terá um impacto positivo quando ele entrará, vamos dizer assim, de um modo mais efetivo na campanha do estado, coisa que não fez anteriormente, inclusive com membros do seu partido, dadas as alianças estratégicas que mantinha com Eduardo Campos. Uma vez Eduardo Campos saindo do cenário político local, né, fica o seu grupo político, mas num palanque diferente do de Lula. Então, para ele seria mais interessante, obviamente, fazer campanha para Armando ganhar, não é? Quais são os critérios que seriam necessários
e precisavam ser observados pelos eleitores. Além dessa questão, por exemplo, como você citou, da questão emocional, porque Eduardo Campos morreu, então talvez muita gente pense, eu vou votar em Paulo Câmara. Mas quais são os outros critérios que precisariam ser observados? Já é importante notar que a eleição desse ano, o tipo de político que a gente vai eleger, ele é um político que necessariamente ele atuará de um modo mais distante do eleitor. Porque se você parar para pensar que o deputado estadual, a atuação prática dele está na Assembleia no Recife, na capital, ou do deputado federal e senador que está em Brasília, então esse é um tipo de político que o eleitor não tem tanto contato, tanto quanto um vereador ou o prefeito no seu município. Então a questão é, entender bem quais são as funções desses políticos, tá certo? E depois verificar o histórico. Se, por exemplo, é um político que está se candidatando a uma reeleição naquele cargo, por exemplo, ele já é deputado e vai se candidatar para um novo mandato, então você tem condições de julgar o que foi que ele fez no passado e verificar se o mandato dele realmente foi honrado, não no sentido só de ver quanto ele trouxe de dinheiro para o município, ou para apoiar o prefeito ou a cidade, mas sobretudo ver, por exemplo, como é que foi a questão dos comprometimentos que ele teve, qual foi o financiamento que ele recebeu na campanha, se as votações dele representaram a intenção do eleitor dele ou a intenção de quem financiou ele para ser eleito, se eventualmente o tipo de emenda constitucional, o orçamento, beneficiou o eleitor ou beneficiou mais uma classe específica que não era do eleitorado, por exemplo, empresários de um município. Então é importante a gente entender, por exemplo, o papel do deputado estadual, o papel do deputado federal, o papel do senador, e com isso vir a fazer um julgamento. Se for para um candidato que está se candidatando à reeleição, verificar o histórico dele. Se não for, se for um postulante, vamos dizer, que está começando, que está se propondo, acompanhar mais de perto a história desse personagem. O fato é que, por serem políticos que são distantes, muitas vezes as pessoas se limitam apenas ao guia eleitoral, que pouco informa. E muitas vezes constrói uma imagem do político muito, vamos dizer assim, produzida artificialmente por causa do marketing político e da publicidade, e consequentemente o eleitor vota na aparência de um político que na verdade não vai se efetivar durante o mandato. Nós temos dois discursos muito fortes em todos os cargos dessas eleições, seja para presidente, governador e deputado. É um discurso de querer continuar e outro discurso de mudança. Isso é um discurso muito recente que a gente está escutando, ou sempre na história do Brasil isso foi pedido, mudança? Não, veja, desde que houve o advento da eleição direta, né, a partir de 88, da redemocratização do Brasil, pós-ditadura, o que é que aconteceu? Nós tivemos um primeiro momento de necessária estabilização política. Isso a Constituição garantiu. Na transição dos anos 80 para o início dos anos 90. Sendo que as condições, vamos dizer assim, econômicas e sociais do Brasil, naquele momento eram muito delicadas e instáveis. Então houve a necessidade de fazer um intenso trabalho de estabilização monetária, que foi o trabalho feito talvez pelo governo Fernando Henrique Cardoso, com o advento do Plano Real, etc. e tal. E a estabilização econômica e a reorganização do Estado. A questão é que essa requalificação econômica do Brasil dos anos 90 gerou um monte de excedentes, vamos dizer assim, de população que se tornou excluído. E aí aumentou o déficit social. Ora, aumentando o déficit social, a pressão social foi referente e fez um governo nos anos 2000 que tentasse reverter todas aquelas desigualdades econômicas e sociais que tinham surgido desde então. Daí porque entrou um governo mais à esquerda, um governo mais voltado para o social e para a assistência social, que viesse a reverter as desigualdades econômicas que historicamente marcaram o Brasil. Nós estamos nessa peleja praticamente há 20 anos, entre os dois governos do grupo do PSDB e os 3 governos do grupo do PT. Já vão 20 anos. Então existe, vamos dizer assim, nesses dois polos, um sentimento. Obviamente a população vai mudando, porque você está falando de gerações que estão chegando, né? A juventude, por exemplo, existem jovens que não viveram o período inflacionário dos anos 80, não viveram o período da instabilidade política, não viveram uma série de problemas, já entraram na idade da cidadania, vamos dizer assim, da participação, num cenário muito diferente do Brasil. Então essas novas gerações, por exemplo, que foram para a rua questionar
direitos, né, que questionam, por exemplo, a questão da corrupção na política, é uma geração que não viveu coisas que foram vividas por outras gerações. Então elas têm uma expectativa para com a política diferente das gerações precedentes. E aí o que acontece é que, neste movimento de alternância de poder entre o PSDB e o PT, existe um cansaço natural. Por quê? Porque as gerações estão percebendo que o PSDB com o grupo centro-direita deu uma contribuição, o PT com o grupo centro-esquerda deu uma contribuição, mas não basta só essa contribuição que eles deram. É preciso o Brasil avançar muito mais para poder vir a gerar realmente uma sociedade civil equilibrada, uma população mais educada, que tenha melhores condições de vida, e não só o acesso a consumo, que praticamente é o que se difundiu largamente no país. Hoje qualquer pessoa pode comprar um carro, eletrodoméstico, casa, etc. Então, hoje, a expectativa que existe na população de mudança é o fato de que há uma necessidade de oxigenar o discurso desses políticos e a visão estratégica do Brasil que nós queremos para o futuro. Essa questão das pesquisas que têm saído com Marina à frente de Dilma num talvez segundo turno. Mas essas mesmas pesquisas são realizadas em estados como São Paulo e Rio de Janeiro. E nós sabemos que o PT tem um forte número de votos em eleitores que são beneficiados, por exemplo, pelo assistencialismo, né? Então, você acha que pode mudar se essa pesquisa, por exemplo, fosse feita mais no Nordeste, onde essa classe mais baixa, que é a forte, digamos, mão do PT, Dilma talvez espere, tenha isso, como o Lula agora está vindo para essa parte do Nordeste, e talvez ver como está sendo essa votação aqui. Sobre pesquisas eleitorais, realmente, veja bem, você pode montar a pesquisa, o questionário de pesquisa, e aplicá-lo num público que seja favorável ao grupo A ou B, e ter dois resultados de pesquisa. Então você pode ter uma pesquisa que dê Dilma vencendo e outra pesquisa que dê Marina vencendo, a depender do critério que você utiliza para selecionar quem vai responder e o que é que vai responder. As pesquisas mais recentes mostraram o cenário de que Marina vence no Sul, empata no Sudeste, Sul e Sudeste, se não me engano, e perde no Centro-Oeste, Norte e Nordeste para Dilma, e empata no Sudeste, alguma coisa assim. Então, o Datafolha diz isso, o Ibope diz isso, vários institutos estão muito próximos, os números. Não é que tem tanta dissonância. Eu concordo com você quando não fica claro, por exemplo, qual foi o tipo do município que foi analisado, onde foi analisado e qual é a classe que foi escutada. Isso colocaria em xeque os critérios efetivos da pesquisa. Como a maior parte do eleitor não entende sequer os dados que aparecem na pesquisa, por exemplo, como por exemplo a questão dos 3% do erro ou 95% de fidedignidade da informação, aquilo ali, se você aprofundar muito a especificidade da pesquisa, provavelmente não vai ser compreendido por grande parte do eleitorado. O que é a pesquisa é importante a gente analisar? É as tendências. Ou seja, se está numa tendência continuada de queda, ou uma tendência continuada de estagnação, ou uma tendência continuada de ascensão, aí sim torna-se preocupante ou não. Nós vimos o caso, por exemplo, do Aécio, né, que continuamente está caindo. Ele não tem altos e baixos. Ele vem caindo na pesquisa. E isso desanima, inclusive, as pessoas que estão fazendo a campanha e desmotiva, não é? O próprio partido. Já no caso da Dilma, ela vem de oscilações, altos e baixos, altos e baixos. Por que eu acho que Dilma entrou tão mal, vamos dizer assim, no processo eleitoral desse ano? Porque ela não fez um trabalho de comunicação adequado durante o mandato, para informar o que aconteceu para a população. E agora, só no guia eleitoral, com a quantidade de minutos que ela tem, ela quer reverter a desinformação que a população tem com relação ao seu governo. E tentar quebrar a imagem negativa que a própria imprensa construiu ao longo dos meses sobre a antipatia que Dilma tem, sobre a falta de diálogo que ela tem com o Congresso, sobre a arrogância que ela tem para com os empresários, etc. e tal. Então veja bem, as pesquisas elas têm mostrado sim que efetivamente Marina pode vir a ganhar de Dilma no segundo turno. Isso é um fato porque se você considera que o terceiro quantitativo de votos é o de Aécio Neves e o do PSDB, se Aécio não for para o segundo turno, naturalmente eu acredito que os votos do PSDB não vão para o PT. Ou vão para Dilma ou vão ficar em branco, ou nulo. Tá certo?
ou as pessoas vão se abster, não vão votar. Então a realidade mais concreta é o seguinte: ou se sangra, vamos dizer assim, Marina agora e faz ela cair e entrar numa curva de descrédito e realmente esvaziar o discurso dela para poder tornar competitivo Dilma e ela vencer, ou então num segundo turno a perspectiva do PT conseguir os votos do PSDB para eleger Dilma é menos factível. Então há quem diga, inclusive, já saiu na imprensa essa informação, né, que eventualmente o PSDB poderia renunciar à candidatura de Aécio, apoiar a Marina para já ganhar no primeiro turno. Muitos escândalos podem surgir de uma hora para outra, né, inclusive artificiais, sobre os personagens. Pode se inventar fantoches, alguma coisa, um caso qualquer, e aquilo dali entrar negativamente na imagem do candidato, né? Mas as pesquisas, no momento presente, eu diria que elas coincidem. A depender dos institutos, elas estão coincidindo. Isso mostra que a curva provavelmente é o que está acontecendo na cabeça do eleitor hoje. Para encerrar esse terceiro bloco, o senhor citou agora há pouco essa nova juventude de eleição que não acompanhou esse passado, né, muito forte do Brasil. Então, para essa juventude acompanhar o passado de cada político é o melhor caminho, claro, além das propostas, porque as pessoas que hoje disputam vaga em eleição viveram esse momento de crise, esse momento de mudança em nossa política. Então, o caminho para os jovens de hoje é acompanhar o passado dessas lideranças atuais? Eu diria que não só para os jovens, mas como para qualquer eleitor e cidadão, tá certo? Veja, uma das coisas que se faz num regime democrático é, num determinado período, escolher o representante. E isso não é a única coisa. É talvez a mais simples, a mais objetiva. Ao longo do mandato, porque o que é o voto? O voto é você assinar um cheque em branco para o outro agir no seu nome. É uma procuração que você dá para a pessoa. Ora, se você dá a procuração do seu nome, dizendo você pode fazer o que quiser em meu nome, se você não fiscalizar o que a pessoa faz ao longo dos 4 anos, ela vai fazer atrocidades em seu nome e ser legitimamente aceito. Então, é óbvio que é muito difícil para um cidadão comum sozinho acompanhar as coisas e cobrar. Por exemplo, se você chegar hoje na prefeitura e pedir o orçamento para fiscalizar, eles vão fazer um monte de dificuldade para lhe mostrar a quem está sendo comprado, de onde sai o orçamento, qual é o dinheiro que está sendo gasto com manutenção disso, daquilo outro, como é que funciona o processo licitatório. Agora, se a sociedade civil se organiza a partir de ONGs, né, que tem um controle, existe todo instituições que foram criadas, o Ministério Público, mesmo o Movimento Transparência Brasil, existem outros movimentos, né, da sociedade civil que tenta fazer com que a política se torne uma coisa realmente honesta, né, uma coisa que traga benefício para o bem comum, para as pessoas. Então essa juventude que estava insatisfeita, que foi para a rua, ela foi para a rua porque ela tinha atingido uma determinada qualidade de vida, uma certa condição social, mas percebeu que o Estado brasileiro, ao preparar as coisas para a Copa em tão pouco tempo e com tamanha qualidade, seria, no mínimo, capaz de oferecer coisas melhores para a população no seu cotidiano. E a pergunta é, por que ele não faz isso? Por que ele não entrega, por exemplo, uma saúde pública de qualidade? Por que ele não entrega uma saúde pública, uma educação pública de qualidade? Porque nossa infraestrutura é péssima? Então o que se observa é o seguinte: quando é para atender aos interesses das organizações internacionais como FIFA ou como o Comitê Olímpico, o governo brasileiro age e atende aos interesses desse grupo. Mas quando é para atender a população brasileira, que é desarticulada, desorganizada, não sabe cobrar e tem muita dificuldade em interpretar as informações, o que é que vai acontecer? Então esses políticos, eles fazem como querem e não vão ter cobrança adequada para as suas atitudes. Então a juventude, ela precisa se organizar, se mobilizar, não só para escolher bem o político. É importante estar fiscalizando, acompanhar o mandato, interagir com esses políticos e, na medida do possível, em havendo possibilidade, sair candidato também. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.
estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria, desimportante. Em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. As eleições em Caruaru contam com 2.787 colaboradores, divididos entre mesários, presidentes de seção e secretários. Os mesários recebem treinamento e o comparecimento é obrigatório. Em relação à propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral ainda impede a confecção, utilização ou distribuição realizada por comitê e candidato, ou com sua autorização de camisetas, chaveiros, boné e outros brindes. A campanha na internet é permitida, mas exige atenção em relação às suas regras. Giro Unifavip. A Justiça Eleitoral liberou a propaganda de candidatos e partidos em sites e blogs, além das redes sociais para as eleições deste ano. De acordo com a resolução número 23.404 do Tribunal Superior Eleitoral TSE, o uso da internet está permitido para coligações, partidos e políticos. O eleitor também pode usar seu perfil como canal de propaganda, desde que possa ser identificado e não receba por isso. A proibição afeta sites e pessoas jurídicas e de órgãos do governo. A analista judiciária federal da 106ª Zona Eleitoral de Caruaru, Osiane Melo, explica a novidade. A propaganda eleitoral por meio da internet ela é permitida durante todo o período destinado à propaganda eleitoral, que está ocorrendo desde o dia 6 de julho de 2014. E essa propaganda por meio da internet é permitida em site do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço de internet que seja estabelecido no país. Da mesma forma, em sites do partido ou da coligação, também com essas comunicações prévias e em um provedor que seja estabelecido no país. É possível também por mensagens eletrônicas para endereços que sejam cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido ou pela coligação. E também é permitido por meio de blogs, redes sociais, os sites de mensagens instantâneas. E esse conteúdo, ele só é necessário que esse conteúdo ele seja gerado ou editado pelos próprios candidatos, pelos partidos, pelas coligações ou até iniciativa de qualquer pessoa natural. Qualquer tipo de propaganda eleitoral que tenha eventuais pagamentos, ela está proibida. Então, se o cidadão estiver por sua livre e espontânea vontade e
por demonstrar uma preferência por algum político, ele pode mencionar ou veicular qualquer tipo de comentário ou propaganda do seu candidato. Ainda segundo Osiane Melo, a fiscalização deve ser feita pelos tribunais regionais eleitorais, no caso de Pernambuco, o TRE-PE. A analista alerta também as possíveis punições. É proibido realizar essas propagandas irregulares e o responsável, inclusive o partido ou o candidato, ou até a pessoa responsável, né, pela divulgação da propaganda indevida, esse beneficiário ele poderá ser punido com multa e ainda, dependendo do tipo de propaganda e da dimensão que essa propaganda tenha tomado, até responder pelo processo de propaganda vedada por abuso de poder. Atualmente, estima-se que são 70 milhões de brasileiros conectados somente no Facebook. As equipes de campanha já tomaram consciência de que é fundamental a participação nas redes. Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp, além de outras mídias sociais, ajudam a potencializar a disputa eleitoral. Ou seja, a internet auxilia a disseminar a imagem do candidato, tanto positivo como negativamente. Com produção de Adilson Júnior, Carla Oliveira para o Agência na Rede. Professor Marconi, a gente viu que é permitida a campanha na internet e a internet é um mundo que a gente ainda não sabe qual é o limite. Então, como essa campanha pode ajudar e como essa campanha pode influenciar as eleições? Olha, se a gente comparar com o que aconteceu com a eleição de Obama nos Estados Unidos, eu acho que a internet e o uso das redes sociais no Brasil ainda está muito aquém do que poderia ser. Isso por várias questões. Pega, por exemplo, o mesmo acesso. Nós temos 200 milhões de pessoas, só 70 milhões têm acesso ao Facebook. Eu não me lembro agora qual é o indicador que diz do acesso de internet, mas não deve ser mais de 50% da população que tem acesso diário e qualificado de internet. Porque você pode ter acesso à internet para numa lan house, ver alguma coisa de trabalho, um e-mail, isso, aquilo, outro. Mas para estar navegando e vendo conteúdo que muitas vezes tem uma certa estética, né? São muito imagéticos, vamos dizer assim, para atrair, e eles, portanto, eles consomem mais espaço de mídia, e quem tem, por exemplo, um celular pré-pago tem dificuldade de estar acessando a internet pelo celular pré-pago. Mais de 80% dos celulares no Brasil são pré-pagos. Então veja que essa coisa da internet, as redes sociais, elas são interessantes, mas para um determinado público, não é para a maior parte dos eleitores. Tanto é que existe políticos, né, candidatos a deputado, etc. e tal, que não estão muito aí para investir nesse tipo de mídia, porque sabe que o seu eleitorado não vai fazer muito uso dessa coisa, né? Já tem outros candidatos que focam mais o público que utiliza esse tipo de mídia, como por exemplo a juventude mais esclarecida, as classes mais altas, que realmente fazem uso contínuo dessas mídias. Veja bem, esse ano está estimado um custo com todas as campanhas no Brasil inteiro de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Esse custo gasto pelos candidatos, tá certo, de todos os níveis, deputado estadual, governador, presidente, etc. e tal, se nós fôssemos estratificá-lo, 60% do gasto vai ser para a TV, produção do guia, fazer todas aquelas inserções televisivas nos veículos vários, né? 20% vai para o rádio. E sobrariam 20% desse valor para quê? Para todo o resto. Carro de som, panfleto, bandeira, etc., comícios e pagamento de mão de obra e eventualmente investimento em mídias digitais. Então a gente vê que do ponto de vista proporcional, o que é que vai acontecer? O gasto de campanha nesse tipo de mídia ainda é muito pequeno. Ainda predomina o quê? Para esse tipo de cargo político, como são políticos que precisam de grandes votações, vamos dizer assim, um deputado federal em Pernambuco, sei lá, precisa de 80, 100 mil votos para se eleger, ele dificilmente vai conseguir todos os votos no município. Então ele precisa ter uma capilaridade em outros municípios. E ele só consegue chegar em outros municípios a partir das mídias que dão cobertura para esse município, como TV e rádio, que tem uma maior repercussão no dia a dia do eleitor comum. É importante, eu acredito, essas mídias digitais, as redes sociais, etc. e tal, os blogs, para repercutir o debate, para provocar o viral, para eventualmente criar memes que vão circular entre as pessoas, mais do ponto de vista caricatural do que do ponto de vista de um debate aprofundado. E também existe o risco de que as informações que circulem nesses veículos, nós não termos uma segurança quanto à origem dos dados. Então eu recebo quase todo dia informação sobre político A, B,
por WhatsApp ou por outras redes, que a gente tem dúvida se aquela informação é verdadeira ou não. Então a gente, apesar de estar sendo utilizado a mídia, não quer dizer que ela está sendo bem utilizada. Então eu acho que esse amadurecimento das campanhas ainda vai acontecer no Brasil. Começou, é importante que se desenvolva, mas ainda demora um pouco para as pessoas realmente perceberem isso como um instrumento de aumento do debate político. Professor Marconi, obrigado pela sua companhia e obrigado por partilhar com a gente esse tema tão forte e atual no nosso país. Obrigado, Mavião, obrigado, Heloísa, obrigado, ouvintes da Agência na Rede, do programa Agência na Rede da Rádio Unifavip. Foi um prazer estar aqui para a gente conversar sobre política com vocês. Essa foi mais uma edição do Agência na Rede. Heloísa, obrigado pela companhia. Obrigada pela companhia também, Mavião. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções,
a certeza na frente, a história na mão.